Vamos meditar no verso 51 do capítulo 27 do Evangelho escrito por Mateus. Está escrito assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Este versículo, ele faz parte do contexto da crucificação. Mateus, assim como os demais evangelistas, Marcos, Lucas e João, está nos transmitindo o sacrifício do Messias pela humanidade. O descendente da mulher está esmagando a cabeça da serpente. E esta morte se dá no verso 50. E no verso 51, 52 e 53, Mateus nos narra algumas reações da morte do Messias. Todavia, o verso 51 nos narra pelo menos 3 reações, e você pode acompanhar aí olhando comigo. A primeira reação é que ao Messias morrer no verso 50, o verso 51 narra que o véu do templo em Jerusalém se rasgou em dois. Todas as vezes que a expressão eis, ele é apresentada no Novo Testamento, a palavra eis significa atenção. Então Mateus está dizendo assim: atenção, quando Jesus, nós o reconhecemos como Messias, morreu no verso 50, a primeira coisa que houve é que o véu do templo em Jerusalém se rasgou. E ele também continua dizendo que esse véu não se rasgou de baixo para cima. Esse véu se rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque se rasgasse de baixo para cima, era o homem que tinha rasgado. O homem trabalha com religião, né? Religião é a forma humana de se voltar para Deus. Religião são as folhas de figueira. Religião é a torre de Babel, é a forma humana de se voltar ao céu. Então Mateus está dizendo que esse véu não se rasgou de baixo para cima. Esse véu se rasgou de cima para baixo, porque quem rasgou foi Deus. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Cristo. Enquanto a religião são as folhas de figueira, o cristianismo são as peles dos animais que ele matou no Éden. Enquanto a religião é a torre de Babel, o cristianismo é a escada de Jacó. O véu não se rasgou de baixo para cima, o véu se rasgou de cima para baixo. Foi Deus quem rasgou aquele véu. A segunda reação, confere comigo, é que houve um tremor de terra. Houve um tremor de terra. E a terceira reação é que pedras se fenderam. Pedras se fenderam.
Depois dessa rápida introdução, eu gostaria de meditar com vocês na primeira reação, e eu gostaria de dar o título a essa meditação sobre hipocrisia religiosa. Hipocrisia religiosa. Para trabalhar dentro dessa proposta, eu preciso lhe dizer algo. Você vai precisar de muita coragem no final dessa mensagem. Deus irá trabalhar no seu coração, te estimulando através do Espírito Santo a criar durante o sermão uma coragem que lhe será requisitada no final da prédica. O que eu posso dizer a vocês, trabalhando sobre hipocrisia religiosa, é que em Êxodo capítulo 25, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Na realidade, Deus residiu, aspas, ou se permitiu ter a casa chamada pelo seu nome, porque ele não cabe nem no céu dos céus, mas houve algumas casas que os judeus construíram para Deus. O tabernáculo no deserto, que se desmontava, que depois foi posto em Siló, Josué 18:1. O tabernáculo de Davi, houve tabernáculos simultâneos, enquanto o tabernáculo de Davi estava em Sião, o tabernáculo do deserto estava em Siló. Posteriormente, o templo de Salomão, depois o templo de Ageu, profetizado por ele, construído por aqueles homens simples, através do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, e esse templo de Ageu, de Zorobabel e de Josué foi ampliado e foi dado um princípio luxuoso pelo rei Herodes. Mas retornando a nossa atenção aqui, ao capítulo 25 do Êxodo, este tabernáculo que Deus mandou fazer, semelhante àquele que há no céu, ele tinha pelo menos 3 cômodos. 3 cômodos. Permita-me usar essa expressão, cômodos. Eles tinham pelo menos 3 cômodos. O primeiro cômodo se chamava átrio, o segundo cômodo se chamava lugar santo, e o terceiro cômodo se chamava Santo dos Santos. Átrio, lugar santo e Santo dos Santos. Em João capítulo 14, verso 16, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus está dizendo que Ele é o átrio, Ele é o lugar santo e Ele é o Santo dos Santos. Ali, antes de ir para o Getsêmani na mesa, Judas se dirige a traí-lo. Se você subtrair 12 menos 1, 11. Ele sobe no Getsêmani com os 11, deixa 8 aqui, leva 3 mais adiante, Pedro, Tiago, João, e ele deixa os 3 aqui e vai mais adiante. Se você colocar os óculos de Deus, as lentes de Deus, você perceberá que ele criou o tabernáculo no Getsêmani. Ele deixou 8 aqui, átrio, levou 3 mais adiante, lugar santo, e foi mais adiante como Cordeiro Pascual no Santo dos Santos. Esses cômodos tinham algumas mobílias, permita-me usar essa expressão. Quando nós entrávamos, redobre sua atenção, quando nós entrávamos no átrio, uma espécie de quintal, um lugar um tanto quanto público, a primeira coisa que nós encontraríamos era um altar de holocausto, o altar de Levítico 6,13, o altar onde os animais eram imolados, onde a cinza era removida, para que o fogo continuasse a arder. Esse altar fala de renúncia, de sacrifício. Esse altar fala sobre negar-se a si mesmo. Então, a primeira mobília do tabernáculo, ainda no átrio, era o altar. Andando um pouquinho mais adiante, ainda no átrio, nós encontraríamos uma pia, chamada pia de bronze. Como o segundo local, o lugar santo, era um lugar privativo, onde só os sacerdotes podiam entrar, eles tinham que se banhar, sim, se lavar para entrar lá. E aonde eles se lavavam? Se lavavam nessa pia. Aqui nós encerramos átrio, altar de holocausto e a pia. Só havia 2 mobílias, o altar de holocausto
e a pia. No segundo cômodo privativo, só os sacerdotes podiam entrar lá, à direita havia uma mesa chamada mesa da preposição, aonde todo sábado 12 pães estavam ali, simbolizando a providência, o cuidado de Deus sobre Israel. Do lado esquerdo havia um objeto que tem pelo menos 3 nomes: candeeiro, candelabro ou menorá, uma espécie de velador. Não havia entrada de sol nesse lugar santo, então esse menorá iluminava. E no meio do lugar santo existia algo chamado altar de incenso. O altar de Lucas 1, que quando Zacarias entrou, Gabriel estava à direita do altar de incenso. Então, vamos recapitular: átrio, altar de holocausto e a pia. Lugar santo, nós temos a mesa, o menorá e o altar de incenso. E no último cômodo só existia uma mobília, chamada Arca do Concerto. Com toda licença ao meu senhor e a hermenêutica bíblica, um caixote feito de madeira de acácia, coberto com ouro, com uma tampa chamada propiciatório, querubins sobre essa tampa, e lá dentro a vara de Arão, um pote com maná e as tábuas da lei. Respeitando toda a mobília do tabernáculo, o objeto mais sagrado do tabernáculo era a Arca da Aliança. Haja vista que estava no lugar mais privativo do tabernáculo. O assunto está fresco. O Equipor foi algumas semanas atrás. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue do altar de holocausto lá no átrio, colocava sobre sua orelha direita, seu polegar direito, da mão e do pé, entrava dentro do lugar santo, passava ao Santo dos Santos, pegava este sangue e colocava nas pontas do propiciatório, da tampa. Ele dava alguns passos para trás, levantava as suas mãos e rogava o perdão de Deus sobre Israel. A palavra glória, no Antigo Testamento, tem 3 variantes: doxologia, que é essa glória cantada aqui, que vocês viram eles cantar; Shequina ou cabote. Doxologia é a glória cantada, Shequina é a glória sentida, e cabote é o peso da glória. Fala sobre arrebatamento, como foi em Daniel, Ezequiel e João. Quando ele dava esses passos para trás, a glória Shequina descia no propiciatório. E se essa glória descesse, recebesse o sacrifício e retornasse sem ele morrer, Israel estava perdoado. Ele saía, pegava uma madeira e colocava numa espécie de esponja chamada isopo, Salmo 51. Ele pegava essa madeira, colocava nesse isopo, ele não podia pegar com a mão, senão contaminava o isopo. A madeira é um símbolo da cruz e o isopo um símbolo do corpo de Cristo. Ele colocava essa esponja no sangue que sobrou no altar de holocausto, a esponja enxugava o sangue, ele ia para uma espécie de pavimento, Israel estava embaixo, e ele jogava este sangue sobre eles, e eles se sentiam perdoados por Deus. Suponhamos que ali fora, onde nós deixamos nossos carros, seja o átrio. Aqui, o lugar santo, e atrás dessa cortina fosse o Santo dos Santos. Eu não disse a vocês algo, ou uma das coisas mais importantes que existia neste tabernáculo, que era um véu. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos existia um véu, semelhante a essa cortina, que, segundo alguns dizem, precisava de 12 animais para carregar este véu. E o propósito deste véu era guardar, restringir a Arca da Aliança. A arca era a mobília mais importante, repito, do tabernáculo. E o véu estava ali para guardar a Arca da Aliança. O altar de holocausto tem uma motivação: sacrifício. A pia, se lavar.
a mesa, providência, o menorá, iluminar, o altar de incenso, para que o homem desapareça, para que Deus apareça, a arca da aliança, a presença de Deus, aonde a arca chega, Deus chega, da onde a arca parte, Deus parte. Saul reinou 40 anos sem a arca, mas quando Davi sentou no trono, ele disse: eu não reino sem a presença de Deus aqui. Mais importante do que o trono é a presença de Deus. Eu peço licença ao meu Senhor para dizer para vocês que todo esse tabernáculo só foi construído por causa da arca da aliança, porque a arca da aliança, a presença de Deus, era o mais importante ali. Ponto e vírgula. A palavra hipocrisia tem sua origem dos teatros gregos, tanto que hipócrita significa debaixo da máscara. Esses homens, quando iam se apresentar nos teatros gregos, as pessoas viam eles com as máscaras e diziam assim: eles não são assim todo dia, eles só estão assim aqui. É daí que surge, não era um conceito pejorativo, se tornou. Mas hipocrisia não é nada mais, nada menos do que não ser constantemente o que você aparenta ser em um momento. Não ser constantemente o que você aparenta ser em um momento. E hipocrisia religiosa, meus irmãos, é uma síndrome que quer alcançar a minha vida e a sua vida, quando a gente finge que está tudo bem, quando na realidade não está. E eu te explico. No ano 586 a.C., depois de 18 meses de cerco, o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Destruiu a muralha, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou o povo em exílio para a Babilônia. E vocês sabem, um tanto quanto eu, e os que não sabem podem pesquisar, que foi exatamente em 586 que a arca desapareceu. Não se tem mais notícias humanas sobre a arca. Alguns dizem que ela está na Arábia, outros dizem que está debaixo da mesquita de Alá. João disse que viu ela no céu. Mas a realidade é que a arca sai da mão dos judeus de uma maneira definitiva em 586. Só que a Bíblia diz que quando Jesus permeou a terra, eles passaram 46 anos construindo o templo de Herodes. Jesus disse: eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. E ele estava falando do corpo dele. E os judeus responderam: em 46 anos. Eles estão dizendo para a gente que o templo de Herodes demorou 46 anos para ser construído. Tanto que há quem acredite que o templo de Herodes era o mais luxuoso de todas as casas que Deus teve aqui na terra. Agora imagine e pare para pensar comigo. Ele está fornecendo dinheiro, ele não quer saber nada da religião judaica, ele está fornecendo dinheiro para a construção. Ele quer agradar os judeus para que os judeus não causem problemas com ele diante de César. Então ele disse assim: vou construir um templo para vocês. O que vocês precisam lá? Nós precisamos de um altar de holocausto. Para que é? Quem está fornecendo dinheiro quer saber para que é. Para que é? Por sacrifício. Toma o dinheiro, constrói lá. O que vocês precisam mais? Precisamos de uma pia. Toma o dinheiro. É para quê? Para lavar, para entrar lá. Toma o dinheiro, constrói lá. Precisa do que mais? Precisamos de uma mesa. Para que é? É o símbolo da providência do nosso Deus. Toma. Precisamos de um menorá. Toma. Eu vou fazer o melhor para vocês. Vocês disseram para mim que vocês um dia construíram uma casa que um tal de Salomão construiu para vocês. Ele demorou 7 anos. Eu vou fazer o melhor altar de holocausto. Eu vou fazer a melhor pia, está dizendo Herodes. Vou fazer a melhor mesa da preposição. Vou fazer o melhor menorá, o melhor altar de incenso. Mas vocês imaginam, querida igreja, quando os judeus olharam para Herodes e disseram assim: nós precisamos que o Senhor nos dê dinheiro para nós mandarmos confeccionar um véu. Herodes deve ter perguntado: para que serve esse véu? E com certeza eles responderam: para guardar a arca da aliança, o símbolo da presença do nosso Deus. Herodes deve ter perguntado: mas cadê a arca? Vocês querem fazer véu
sem arca. Nessa noite, nós vamos tratar sobre isso. E nós vamos reconhecer que nós poderíamos estar melhor espiritualmente diante de Deus. E não estamos. Nós estamos colocando um véu que aparenta que a arca está lá dentro. Mas na verdade não está. Quando o véu do templo se rasgou no texto que nós lemos, revelou que a arca não estava mais lá dentro. Caminhe comigo na Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2, por gentileza. Estamos vazios, poderíamos estar melhor, mas estamos colocando um véu que está tudo bem, quando a realidade não está. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu vou pedir que você não responda, responda para si mesmo. Nesse dia, nesse horário, nesse momento, o estado espiritual que você está, era o que Deus esperava que você estivesse? O momento espiritual que você está agora, era o que Deus esperava que você estivesse, ou você está atrasado no propósito? Você lembra de um tipo de profecia que nós ouvíamos muito, há uns 10, 15 anos atrás? E eu vou lhe perguntar, quanto tempo faz que Deus não te fala dessa forma? Lembra daquelas profecias? Meu servo, tenho eu me agradado de ti. Minha serva, tenho eu me agradado de ti. Quanto tempo faz que você não escuta isso? Essa noite é uma noite de confronto, porque Deus vai nos fazer melhorar espiritualmente na presença dEle. Primeiro véu, Apocalipse 2. Primeiro véu. Esse véu eu chamo de véu das atividades. A gente tenta esconder um vazio trabalhando com as coisas de Deus sem a presença dEle. Não conseguimos orar, não conseguimos jejuar, não temos um devocional saudável, não falamos com Deus, mas continuamos fazendo tudo para Ele. Nós estamos se perdendo no caminho certo. E Deus quer que você trabalhe para Ele, mas Deus quer que você trabalhe para Ele com Ele. Não esconda dificuldades em sua espiritualidade por atividades para Deus. Não esconda. Esse véu de atividades é enganoso. Olha o que diz Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha as atividades que eles faziam, verso 2 e 3. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Irmão, que currículo de atividades essa igreja tinha. E se essa carta terminasse aqui, com certeza, eu como homem ia avaliar a espiritualidade dessa igreja como maior alto nível. Mas a carta não termina aqui. Jesus está dizendo para nós que essas atividades do verso 2 e 3 eram um véu enganoso, que estava revelando que a arca não estava mais lá. Porque diz o verso 4, tenho porém contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Eu venho no nome do Espírito Santo lhe dizer algo. O primeiro amor não passa, o primeiro amor é abandonado. Segundo a Bíblia,
Se dá para viver o primeiro amor se você retornar à prática das primeiras obras. Sabe o que Deus está dizendo? O verso de número 5: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Deus está dizendo assim para você: você orava mais, você buscava mais, você estava mais perto de mim, mas as responsabilidades que eu fui te dando e agregando fez com que você deixasse a espiritualidade lá atrás e continuasse, você se afastou de mim, mesmo continuando perto daquilo que eu tenho para ti. Eu quero que você retorne lá, pegue a espiritualidade que você tinha e construa nela a glória da segunda casa, para que o meu nome seja glorificado na espiritualidade de lá de trás. Não se perca trabalhando para Deus. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. De Abel e da sua oferta. Deus quer que você trabalhe com Ele. E Deus está falando para alguém aqui: retorne à espiritualidade que você tinha comigo. Aplique o seu coração em seu caminho e vê se nesse dia era esse estado espiritual que eu queria que você estivesse. Com muito carinho, era para nós estarmos melhor diante do nosso Deus. E Ele precisa nos chacoalhar nesta noite. Lucas capítulo 15. Segundo véu, tudo pela Bíblia. Segundo véu. Segundo véu. O verso 8 do capítulo 15 diz: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Diga comigo: a dracma se perdeu dentro da casa. Existe um véu chamado frequência de culto coletivo. É muito bom cultuarmos coletivamente. É muito bom nos abraçarmos. Mas eu quero lhe dizer que ali não existe uma máquina de bater cartão. Não adianta você trazer o corpo e não trazer o coração e a alma. Perceba, servos de Deus, pastores e obreiros, que quando perdeu, ela não pediu ajuda para as vizinhas para procurar. Ela só chamou as vizinhas depois que ela achou. Sabe o que isso significa? Que muitos de nós estamos mal, perdemos alguma espiritualidade, mas o adversário e a nossa mente colocam um bloqueio para que a gente não peça ajuda. Não tem somente pessoas para te atrapalhar, não, irmão. Deus levanta pessoas para te ajudar. E aquela história de que o menino está morto em casa e você tem que dizer está tudo bem, é só para Geazi, porque para Eliseu você pode dizer não está bem nada. Aleluia. Foi para Geazi que ela disse está tudo bem, mas quando chegou Eliseu disse assim, ó, é isso. Agora você fica aí se fazendo de forte. Parece que você está orando, parece que você está buscando, parece que você está crente, parece que você está no céu, mas você não está. E você tem que entender que crise espiritual é normal. Moisés disse, pesado está o garbo, Senhor. O Elias foi para debaixo de um pé de zimbro. Jeremias disse, eu não prego mais o seu nome. João Batista, depois de batizado, perguntou se era ele mesmo. Você não está bem, está na crise espiritual, está mal, e você não sinaliza ajuda para ninguém. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, não se perca dentro da casa, peça ajuda, deixa, com todo respeito, deixa de ser teimoso e teimosa, peça ajuda. E aqui vai um puxão de orelha na gente que está bem, e pensa que todo mundo está bem. Se você olhar aí no verso 13 do capítulo 15, a primeira parte diz assim, e poucos dias depois, repita isso, poucos dias depois. Sabe o que isso significa? Que o filho pródigo, quando recebeu a herança, ele não foi embora no mesmo dia, não. Ele ficou alguns dias dentro da casa ainda, para depois ir embora.
E a gente pensa que às vezes só pelo fato do irmão estar aqui, está tudo bem com ele. Irmão, você não sabe o que significa quando o pastor diz assim, dá um abraço no irmão. Você não sabe o que significa você dar uma carona para o irmão. Você não sabe o que significa você fazer uma visita para o irmão. Às vezes o irmão está aqui, mas ele veio decidir dizendo, hoje é meu último culto. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Aí você dá um abraço nele e diz, você é importante para mim, você é importante para essa casa. Se você veio aqui pensando que hoje era o seu último culto, não é não, porque hoje você vai encontrar um abraço de alguém que está do teu lado, para dizer que você é importante. Você está mal, mas existem pessoas aqui que já passaram por aquilo que você está passando e vão poder te ajudar. Você está em crise espiritual. Você está com um véu de uma aparência que está tudo bem, mas a arca não está mais aí. Permita-me citar mais 2 textos e nós oramos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 13. A serva de Deus que estava aqui tocando, me ajude aqui, por gentileza. Estava tocando o teclado. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 13. Olha o que está escrito. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Sabe o que isso significa? E eu te explico. Moisés ia falar com Deus, e ele não percebeu, mas o brilho da presença de Deus veio para o rosto dele. Ele saiu da presença de Deus e foi falar com os filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram assim, que é isso no seu rosto? E alguém disse, ele está tão próximo de Deus, que aquilo que é de Deus veio para ele. Eu não sei qual era a espécie de espelho que eles tinham naquele tempo, mas o que Paulo está tentando dizer para a gente, é que teve um dia que Moisés acordou, olhou para a espécie de espelho que ele tinha, e aquele brilho estava 70%, estava diminuindo. Sabe o que ele fez? Colocou um véu sobre o rosto, porque era a única maneira deles falarem com os filhos, ele falar com os filhos de Israel. Quando ele saiu e estava todo aquele brilho, alguém disse, você está tão perto de Deus, não dá para olhar para ti, coloca um véu no rosto para falar com a gente, e quando for falar com Deus, você tira. Porque você está tão próximo de Deus, a gente tão longe, que não dá para conversar contigo. Só que teve um dia que ele acordou, estava 70%, ele foi lá e colocou o véu. Outro dia ele acordou, estava 30%, e ele colocou o véu. A intimidade dele com Deus está diminuindo, se desvaindo. Teve um dia que ele acordou, irmão, e não tinha mais brilho. Ele olhou, viu que não tinha mais brilho, ele olhou para o lado e tinha um véu. O que ele tem que fazer? Sair com o rosto limpo e dizer, gente, não sou mais o mesmo. Mas sabe o que ele fez? Colocou o véu no rosto e saiu. Quem olhava para ele pensava que o brilho ainda estava lá, mas não estava mais. Sinceridade, transparência, preciso de ajuda, estou mal. Podia estar melhor, podia estar orando, jejuando, madrugada, busca. Porque olha aí o verso 18 comigo, o que Paulo nos ensina. Ele está nos ensinando no verso 13 que Moisés fantasiou uma espiritualidade que ele não está tendo. Mas o verso 18 diz assim, mas todos nós com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. A nossa sinceridade agrada a Deus, porque Deus não conta com super-heróis. Tem dia que você acorda disposto a matar um leão, e tem dia que você não quer sair nem da cama, mas Deus te ama em um dia e ama no outro também. O que Deus espera de você é sinceridade.
Eu não sei se você já ouviu isso, se não ouviu, ouça pela primeira vez. E se você já ouviu, lembre-se: Deus tem anjos vestidos de carne. Não são anjos espirituais, são pessoas que Deus coloca no seu caminho para te ajudar. Deixa eu citar o último texto, não vou pedir para você abrir, nós vamos orar. O último texto. Diga: eu poderia estar melhor na minha vida com Deus. Diga: hoje eu vou ser sincero diante de Deus. Olhe para mim. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versos 1 ao 7, diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: vamos até o Jordão conosco, meu senhor, cortar madeira lá para construir uma casa maior para nós, porque está apertado. Depois eles vencerem a resistência de Eliseu, eles foram. Chegando lá no Jordão, Eliseu fez uma reunião e disse assim: cada um está com um machado aí? Estamos. Então faz o seguinte: você vai cortar aquele tronco ali, Você vai cortar esse tronco daqui, você corta aquele, você aquele e aquele. Quando todos terminarem, a gente unifica os troncos e constrói a casa. Fechado? Fechado. Concentração lá, hein? Vai se machucar não, vocês não nasceram para mexer com um machado, vocês são filhos de profeta. Cuidado. Aí o daqui veio e está aqui, focado, não está olhando para nada, está focado aqui. O outro de lá está focado, o outro de lá está focado. E um menino pegou o machado e veio para cá, e começou a cortar. A Bíblia diz que o ferro do machado dele começou a escapar. Escapou e caiu no Jordão. Quando caiu, ele tem duas opções. A primeira: gente, errei aqui, preciso de ajuda. Nessa hora o orgulho, a soberba, vai querer te amarrar. Mas se você tiver coragem, você vai dizer: por favor, me ajuda porque eu não estou bem. Essa é a primeira opção. E a segunda é continuar cortando a árvore com cabo. E fingindo que está tudo bem quando não está. Qual é a sua opção nessa noite? Pedir ajuda ou continuar cortando a árvore com o cabo? Ele era bem novo, mas ele era inteligente. Errei, gente. O Eliseu, porque Deus levanta pessoas para te ajudar, porque já passaram por aquilo que você passou. O Eliseu disse: estou aqui para te ajudar. Aonde foi que caiu? Ali. O menino pegou a madeira que ele estava usando para cortar e deu para Eliseu. Eliseu falou: não. Não tem como ter resultados diferentes agindo da mesma maneira. Você tem que mudar. Pega essa madeira e joga fora e corta uma madeira nova. Pegou a madeira nova, jogou na água, o ferro. O Eliseu podia ter pego e dado para ele, mas não. Eliseu disse: caiu na tua mão, vai voltar para a tua mão. Tem uma palavra para esta igreja. Tem uma palavra para esta igreja. Existem duas formas de Deus nos perder. Não que Ele perca, mas nós se perdemos no caminho. Primeiro é quando não confiamos no meio da perseguição. E segundo é quando se perdemos no meio da bênção com uma espiritualidade que não agrada a Ele. Deus pode nos perder para a perseguição e para a bênção. Satanás quer que você não ore.
quer que você não tenha uma vida espiritual saudável. Ele não está preocupado enquanto você prospere, enquanto Deus lhe acrescente bênção, vitória, projeção. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você não tenha uma vida no altar de Deus, e que você continue cortando a madeira com o cabo na sua vida espiritual. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele está devolvendo a sua ferramenta, e Ele está revolucionando a tua vida espiritual. Se você acredita numa palavra da parte de Deus, levante a sua mão. Deus manda lhe dizer que correntes na sua vida espiritual estão caindo por terra hoje. Hoje você se torna uma pessoa espiritual melhor diante do seu Deus. Eu vou orar, mas deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Respeitando seu cansaço, haja vista que hoje ainda é quinta-feira. Por que você não abre um propósito de 7 dias de oração antes de dormir meia hora hoje? Ei, a madrugada começa meia-noite. Para você orar de madrugada, você não precisa orar às 3. Por que você não faz um propósito de 14 dias da meia-noite à meia-noite e 15? Pastor, só 15 minutos, ninguém resolve correr hoje e amanhã corre 40 quilômetros, irmão. É devagar que você melhora. Tudo que você precisa é dar o primeiro passo. Ele se preparou 4 anos para correr 9 segundos, e ele se tornou o homem mais rápido do mundo. Você pode começar a se preparar hoje para viver um tempo melhor de Deus amanhã. O que você não pode fazer é ficar aí abatido espiritualmente. Você tem que se levantar, porque Deus é o seu amigo. E você não vai viver sem arca. Você não vai viver sem o brilho por baixo do véu. E você não vai ficar cortando madeira com cabo. Deus está dizendo para ti que hoje Ele muda a tua vida espiritual para melhor. Eu termino dizendo o que eu disse no início, que você precisaria de coragem no final da mensagem. Pastor, não estou bem. Não estou orando. Deus está esperando mais de mim, mas parece que há uma barreira. Pastor, na minha vida espiritual eu estou cortando o tronco com cabo. Venho no culto, canto os louvores, ouço a palavra, mas Deus sabe que não está tudo bem. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e se ajoelhasse. Você que reconhece que não está tudo bem, vem aqui na frente. Eu estou lhe esperando. Tem que ter coragem.